Olá, seja muito bem-vinda ao Amor Adoção Podcast. Eu sou Laila Majeski e hoje eu tenho um convidado aqui muito especial. Geralmente a gente traz famílias para contar a história de adoção, mas hoje não, ele é um especialista. É o Ellerson Silva, que ele é psicólogo e também coordenador. Vou pegar aqui a cola para falar o nome da função dele exata. Coordenador da Comissão Estadual Judiciária de Adoção do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Então vamos lá, já curte, compartilha. Eu tenho certeza que essa conversa vai trazer muita informação e conteúdo para quem deseja adotar. Eu falo sempre que a ideia desse podcast é encurtar o caminho entre quem deseja adotar e as crianças e os adolescentes que estão também esperando por uma família. Ellison, bom dia, né? A gente está de manhã hoje aqui, tudo Muito bem? bom dia, muito bom falar sempre sobre esse tema. Espero que as pessoas gostem. Então a gente vai começar contando um pouco da sua história com a adoção, há quanto tempo você trabalha com esse tema e me fala um pouco da sua função hoje. Bom, eu sou psicólogo, trabalho na Comissão Estadual Judiciária de Adoção, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo desde 2012. Desde 2019 eu coordeno essa comissão. Essa comissão, na verdade, ela nasceu no âmbito da adoção internacional, né, que é uma adoção quando esgota-se as possibilidades de adoção no país, tem um cadastro internacional de adotantes também. Então a gente trabalha com adoção internacional, mas também trabalhamos no suporte a todas as varas de infância do Estado do Espírito Santo, no acolhimento de crianças, na adoção. Desenvolvemos o atual Sistema Nacional de Adoção, que hoje funciona no país inteiro, mas nasceu aqui no Espírito Santo também. Então, tudo que envolve acolhimento de criança e adoção, a gente está de alguma maneira envolvido aqui no Estado do Espírito Santo. Tá ótimo. Então a gente vai começar conversando aqui sobre as maneiras que uma criança chega para adoção. Geralmente, quais são os tipos, né? Quais são essas maneiras que uma criança ela é destituída da família dela, até ela ser destituída também, né? Porque não Uhum. é um processo tão simples, mas geralmente a criança está em que situação para ela chegar até a adoção? Isso, é até bom você ter perguntado isso, porque a adoção eu sempre falo que ela tem dois lados, né? Então, a adoção que a gente fala, o ato de adotar, é uma coisa maravilhosa, linda, de um amor profundo, é o encontro de uma necessidade com um desejo. E disso nasce família, disso nasce emoções, nasce vivências, né? E aquela criança que não teria uma família, ela tem uma família para ter isso. Isso é muito lindo, isso é maravilhoso a gente ver acontecer. Porém, tem um outro lado que é antes disso acontecer, sempre tem uma tragédia. Então, toda adoção, infelizmente, ela é precedida de uma tragédia. Um abandono, uma violência, às vezes física, às vezes sexual, negligência, às vezes uma entrega voluntária, que é quando aquela genitora não tem condição de cuidar dessa criança, por um ato até de amor, ela entrega para adoção essa criança. Mas infelizmente, muitas vezes acontecem algumas tragédias, né, algumas violências. E com isso, o poder público, através, às vezes são conselho tutelar, que é uma grande porta de entrada para acolhimento, às vezes são a própria escola, dependendo da idade da criança, que vê ali algum maltrato. Então, vários órgãos que podem estar cuidando dessa criança e vai para um acolhimento inicialmente. E o trabalho principal é voltar essa criança para aquela família. Às vezes tem recuperação da família. Se não aquela família nuclear ali, a família extensa, um avô, um tio. Hoje, no estado do Espírito Santo, a gente consegue mais de 50% das crianças que vão para a instituição de acolhimento, elas voltam para essas famílias, né? Então, o mínimo que vai para adoção. Cerca de 10% que vai para adoção, na verdade. A maioria acaba voltando para essas famílias. E aí, uma vez acolhida, não tendo a chance de voltar para a família, abre-se um processo de destituição, né? Quando não é uma entrega voluntária direta. A entrega voluntária é mais rápido, mas quando é retirado da família por negligência e violência, é um processo de destituição até que chega um ponto que o juiz fala, acabou. Esse pai, essa genitora não tem mais poder sobre essa criança, está livre aí para colocar para adoção, aí vai para o Cadastro Nacional de Adoção, que é o Sistema Nacional de Adoção. E aí muitas pessoas acham assim, ah, mas tem um monte de criança, né? Às vezes vai visitar, ou tem esse senso comum Uhum. também. Só que, como você acabou de dizer, nem sempre aquela criança que está ali institucionalizada, a gente pode dizer assim, Uhum. acolhida, ela está disponível para adoção, porque às vezes ela está nesse processo de voltar para a família de origem. Exatamente. Então, se você pega hoje no Espírito Santo, a gente tem 900 e poucas crianças acolhidas. Esse número sempre se mantém entre 900, 800, 700, às vezes cai, mas vai mantendo. Há anos a gente mantém aí entre 700 e 900 crianças acolhidas. E cerca de cento e poucas para adoção, né? E dessas, a grande maioria são maiores, assim, adolescentes, ou tem alguma doença, uma deficiência, ou é grupo de irmãos, três, quatro, cinco irmãos aí que a gente tem que fazer adoção em conjunto, preferencialmente. Por quê? Porque elas já perderam todas as referências que tinham ali de família. Tem um ao outro, né? Então tem que manter esse vínculo.
Em algum momento pode adotar os irmãos separados? Tenta de toda forma, vai até a adoção internacional para É, tentar? existe um princípio no Estatuto da Criança e do Adolescente que fala do melhor interesse da criança. O que que é isso? O que que é melhor para ela? Você tem um grupo ali de 5 irmãos. Está muito difícil a gente fazer essa adoção em conjunto desses irmãos. O que que é o melhor interesse para essa criança? Que ela não seja adotada, faça aí todo o grupo 18 anos na instituição de acolhimento, que aí é triste essa saída quando eles fazem 18 anos e não tem uma referência. Ou talvez desmembrar. Claro que isso é tudo feito por estudos, psicólogos, ciências sociais fazem estudos. É possível desmembrar esse grupo. Quando tem essa possibilidade de desmembrar, às vezes tenta-se famílias no mesma cidade para que se mantenham, estão em casas diferentes, mas se mantenham ali o contato entre eles, estudam na mesma escola, se encontram para brincar. Então, às vezes são feitos arranjos dessa maneira. Então, a regra é manter-se juntos. Caso não, a gente tenta minimizar o máximo possível, né, essa separação para que elas consigam uma família, porque ter uma família é muito mais importante. Sim. E cada caso é único, né? Tem que estudar o Exatamente. caso, saber o que é melhor para aquela criança, aquele adolescente. Elerson, tem um assunto que eu acho ele muito importante e acho até que a gente precisa falar mais sobre ele, que é a entrega voluntária. E eu queria que você explicasse para a gente, de forma detalhada mesmo, o que é a entrega voluntária, para a gente começar. Bom, a entrega voluntária, ela já existia no Estatuto da Criança e Adolescente já há muito tempo, só que ela se tornou assim mais segura uns 10 anos para cá. Por que que eu falo mais segura? Porque antigamente uma genitora que não queria, geralmente a genitora, o pai não tá ali, infelizmente é 99% dos casos, ela não quer essa criança por algum motivo e ela entrega essa criança. Ela não leva para casa para depois talvez sofrer um maltrato ou uma negligência para depois ser retirada. Ela vai e entrega essa criança para o poder público, para o poder judiciário, e aí é um rito muito mais rápido. De 10 anos para cá, é um rito que ela sendo acompanhada ali na gestação por técnicos, psicólogos e sociais. Depois que nasce, é conversado de novo com ela, porque a gente sabe que tem casos de depressão pós-parto, tem vários casos que a mãe às vezes não quer, mas volta atrás. Então é feito um acompanhamento ali logo depois desse parto, deve ser feito. E aí é marcada uma audiência depois desse acompanhamento para ela comparecer. Ela comparecendo ali, a criança ainda tem dias de vida. Se ela reafirmar, mesmo depois de toda que foi conversado com ela, que ela não quer permanecer com aquela criança, a criança já está acolhida, na grande maioria dos casos, não fica com essa genitora. Ela tem aí só um prazo de 10 dias aí para poder rever essa posição dela. Deu 10 dias, não conseguiu, não quis rever essa posição, a criança imediatamente vai para adoção com segurança. Aí a mãe realmente, essa genitora, não tem mais o poder sobre essa criança, como se fosse uma destituição do poder familiar. A vantagem disso para a criança, se é que pode se dizer assim, é que numa idade muito menor ela acaba indo para adoção. Porque quando essa criança é retirada, ela não é retirada por negligência, geralmente, quando ela nasce. Você muitas vezes vai para casa e aí é um ambiente talvez insalubre, às vezes uso de substância entorpecente, às vezes violência, que se vai se notar meses, às vezes anos depois. Então essa criança já sofreu, é retirada essa criança, mas já com sofrimento, né? E na entrega voluntária, não, ela vai diretamente ali, inclusive é resguardado para a gestante, se ela não quiser dizer quem é o genitor, se ela não quiser contar para a família, porque muito acontece às vezes, o genitor está aqui, por exemplo, na Grande Vitória, a família do interior, eu não quero que minha família saiba nem que eu estava grávida. Tudo isso tem resoluções do Conselho Nacional de Justiça preservando. Então, essa mãe é preservada do jeito que ela quiser. Eu não quero contar, eu não quero falar quem é o genitor, eu quero apenas entregar. Isso é um ato de proteção para essa criança, né? E é um jeito de a criança chegar muito mais cedo para adoção. E também evita de situações horrorosas que a gente acaba presenciando, criança encontrada dentro de uma sacola, num terreno baldio, ou em várias situações que volta e meia a Exatamente. gente encontra, sendo que a mulher ela tem esse direito de fazer essa entrega. Exatamente. É muito importante deixar bem claro que uma mãe. Porque às vezes essa genitora ela tem na cabeça dela assim: talvez se eu for fazer isso, vou ser punida de alguma forma. Não. Você vai ser amparada. Então, se não quer ficar com a criança, por algum motivo, tem certeza dessa decisão madura, pode entregar, porque a entrega, isso é acompanhado desde a gravidez, tá? A gente está falando não depois que nasceu, da gravidez, não quero esse filho. Você vai ser acompanhada, vai ser amparada, não tem problema nenhum. Então não tem punição nenhuma, tá? Ela vai ser, na verdade, amparada, cuidada e vai fazer uma entrega segura.
E uma coisa que eu tinha visto sobre entrega voluntária é que mesmo se a genitora for menor de idade, ela tem o direito de fazer em sigilo também. Essa entrega voluntária, o juiz analisa muito caso a caso para ver. Você tem casos de crianças que não podem expressar a sua vontade, né, por alguma incapacidade, por menor. O juiz está ali para analisar o caso a caso, tá? Muitos casos são muito individuais, Sim, né? sim. Então, eu falo que nunca tem um caso igual de cada criança. Às vezes, o mesmo caso, você pega, por exemplo, crianças. Eu trabalho muito, a gente, infelizmente, é um problema na sociedade hoje em dia, por exemplo, o uso de drogas de pais. Você pega, às vezes, umas famílias que estão totalmente desestruturadas por uso de drogas e não tem condição nenhuma daquela criança ficar lá. Tem outra família que você vai pegar o mesmo caso, o uso de entorpecentes também. Mas você vê tanto amor ali pelaquela criança e um desejo de se recuperar, que você fala, é a mesma coisa, mas aqui a gente consegue investir um pouco. Então, caso a caso, vai ser avaliado isso daí. Mas, de uma maneira geral, sim, ela tem direito ao sigilo total aí, se ela quiser. Tá, Jó? Então a gente tem essa informação para poder divulgar para as pessoas, né? Que existe a entrega sigilosa, garantida, não é crime, né? A gestante, a genitora, ela pode fazer isso, dar espaço, e ela tem 10 dias para se arrepender caso ela mude de ideia. Exatamente. Importante frisar que não é assim, o juiz entrega já para uma família e 10 dias depois pode se retirar. Não. Geralmente se espera com essa criança numa situação de acolhimento, deu esses 10 dias aí sim se entrega para uma família com segurança, com a certeza que não vai ter ninguém para pegar o seu filho ali. Tá ótimo. Ellison, você estava conversando comigo aqui sobre um caso de adoção internacional. Uhum, Eu queria que você me contasse um pouco como funciona a adoção internacional, né? uhum. Quem tem interesse, tanto assim das crianças e adolescentes daqui que vão para fora, ou se alguém aqui está acompanhando a gente que tem interesse em ir para fora do país também, como é que funciona? Existe a mão dupla, né? Geralmente o É, Brasil ele é um país de saída de crianças, tá? E como é que acontece a adoção internacional? Já desmistificando, não é tráfico de criança, não é nada errado, é muito bem controlado por uma convenção de Haia. Então, uma convenção do 33 de Haia. Haia é uma sede do direito internacional, né, na Europa, e tem várias convenções de direito internacional, uma delas rege a adoção entre estados, entre países, né? E essa convenção ela é muito segura, que ela garante coisas que nem a adoção nacional a gente consegue garantir. Mas quando que pode ir para a adoção internacional? Só quando esgota todo o cadastro nacional. Quando uma criança é colocada para adoção, seja por entrega voluntária, seja por uma destituição do poder familiar, primeiro se procura na cidade dela. Não encontrou ninguém na cidade? Vai para o estado. Então, procura em todo o estado do Espírito Santo. Não encontrou ninguém? Vai para o país inteiro. Aí a gente abre o cadastro para todos os estados do Brasil. Porque no cadastro nacional do Sistema Nacional de Adoção você tem todos os estados. Só no caso de não achar ninguém nessas 3 buscas que se vai para internacional. Então são as crianças maiores, são as crianças às vezes com a doença ou deficiência, ou grupos de irmãos. A gente já chegou a fazer grupo de 4 irmãos, grupo de 6 irmãos para uma família só, né? Que era. Inclusive, essa marcou bastante a gente, porque era uma família americana que já tinham 3 crianças. E aí adotaram 6, ficaram com 9. uma Né? grande Então, família. exato, uma grande família em todos os sentidos, né? Obviamente que isso é tudo. Como é que a gente fica sabendo desses pretendentes? Esses pretendentes internacionais, eles são habilitados lá no país deles. Geralmente aqui no Espírito Santo a gente tem feito mais para Itália e Estados Unidos. Tem outros estados que trabalham mais com um, outros com outro, isso aí é sazonal, né? Mas essa família é avaliada, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, eles são avaliados lá por equipes. Um juiz de lá fala que eles estão ok, que eles são idôneos. Isso é passado para a gente faz uma nova reavaliação aqui, na nossa comissão estadual. Eles são julgados esse processo e entram na nossa fila, né, no Sistema Nacional de Adoção também. Então é muito bem cuidado. Eles vêm para cá, são acompanhados, eles ficam 30 dias aqui, o estágio de convivência é bem curto, bem menor do que na nacional. Por quê? Porque a pessoa não pode parar a vida dela lá no exterior, né? Sim. Então são de 30 aí, no máximo 45 dias de convivência aqui, mas eles são acompanhados quase todo dia, tem uma equipe na casa deles, é bem mais acompanhado, para saber se está dando certo aquilo ali. E depois que vai para o país, a gente recebe durante 2 anos relatórios semestrais da situação dessa criança, bem minuciosa. Ela está comendo, como é que ela está na escola, como é que está com o idioma. Então, assim, na adoção nacional a gente não tem esse acompanhamento. Deu adoção ali, é filho, o Estado não interfere mais na vida daquela família. Sim. Na internacional, não. Durante 2 anos é acompanhado ali, ó. Bem certinho. Justamente por uma coisa, pra gente ter certeza que a criança tá bem cuidada, criança adolescente, né? Ele tá bem cuidado naquele outro país. E é uma parceria, né, da justiça daqui com a justiça Justiça de de lá. lá, exatamente. Quem assinou essa convenção de Haia, por exemplo, tem países que não assinaram a convenção de Haia. Então, deixa eu já dar um exemplo do contrário.
O brasileiro ele pode adotar no exterior? Pode. Mas como eu falei, a gente tem criança aqui no Brasil. Hoje a gente tem aí, acho que quase 4.000 crianças no país inteiro, esperando por uma adoção. Crianças e adolescentes. Sempre que eu falar criança, eu tô falando crianças e Sim. adolescentes, né? Então, o brasileiro pode adotar no exterior? Pode. Só que tem que ser um país da Convenção de Haia, que assinou a Convenção. E tem outra coisa, tem uma resolução da ONU também que fala que países que estão em crise política, crise humanitária, guerras, não pode adotar. Então, quando começou, por exemplo, a guerra na Ucrânia, a gente sabe que sai muita notícia, muita criança ficou órfã. A gente recebe muitos telefonemas, mas pode adotar? Não, porque quando o país está em situação de guerra, convulsão social, bloqueia essas adoções, mesmo se esse país for da Convenção. Tá? Então, se Haiti, países que estão em problema de guerra, agora Irã, Síria, tá com problema, não se faz adoção nessa situação. Porque tem que esperar a situação se normalizar. Exatamente. Como é que você vai saber se tem um parente vivo ainda? Tá muito tumultuado, você não pode checar as Você informações. está tirando o direito também daquela família que tem a criança, né? Exatamente. Então, assim, pode-se, mas lembre-se que em todos os países, o que vai para adoção internacional são os que eles não conseguiram dentro daquele país. Né? Então, são crianças maiores, são crianças no geral, tá? São crianças também com o mesmo perfil aqui do Brasil. Agora, a gente vai. Vamos ver alguns números? Tiago Uhum. pode ajudar a gente aqui a colocar na tela para a gente acompanhar. Elerson, enquanto ele vai pegando aqui para gente, qual o perfil, os perfis que têm mais dificuldade de serem adotados, né? Os perfis que a gente pode falar mais sobre eles, talvez para ajudar a esclarecer, a quem está acompanhando a gente entender um pouco melhor e quem sabe se abrir para esse perfil. Eu sempre costumo falar que a gente não tem problema de falta de pretendente, né? Só olhando aqui, só nessa tela, por exemplo, isso aqui é uma tela nacional, a gente pode esmiuçar por estado. Sim. Mas você tem aqui, ó, crianças e adolescentes para adoção, 5.723 no país inteiro. Quantos pretendentes a gente tem? 32 mil pretendentes. É uma diferença É uma grande, diferença. A né? gente sempre tem. Aqui no estado do Espírito Santo, acho que a gente deve ter 900 pretendentes para cento e poucas crianças, ou 800 pretendentes, alguma coisa assim. Então, sempre a gente tem 8 vezes mais, 7, 8 vezes mais pretendentes do que crianças disponíveis para adoção. Por quê? Porque quando aparece um bebê, e não é sempre que aparece um bebê, é raro, e aí eu falo que bom que não é sempre, porque é sinal que o poder público de alguma maneira está dando alguma assistência para essas famílias. Sim. Mas quando aparece, é muito rápido a colocação dele para adoção, ele não fica na instituição de acolhimento. O que fica são as crianças que têm alguma doença ou deficiência, as crianças que são grupos de irmãos, como eu falei, tem 3, 4, que é muito difícil, e realmente, a família tem que estar estruturada, né? Ou crianças maiores, adolescentes. E aí, assim, não é que a gente está falando assim, se esses pretendentes, eles poderiam, né, tá pegando essas crianças. Eu sempre costumo falar, não coloque a culpa no pretendente. Porque o pretendente, de uma maneira ou de outra, ele está ali na fila de adoção. E cada família sabe o que ela está preparada. Tem família que não está preparada para pegar 4 crianças de uma vez. Tem família que não tem a estrutura de ter uma criança com uma demanda de saúde, que exige que, por exemplo, um dos pais ali, se for um casal, não trabalhe e fique com cuidados por ela. Então, são realidades diferentes. Realmente é mais diferente. Então, a culpa não é do pretendente, né? Mas o que a gente quer fomentar é que, às vezes, existem famílias que poderiam pegar esses perfis, mas, às vezes, têm preconceito. Às vezes, não sabem como funciona. Então, essa desmistificação da adoção no manejo geral e da adoção com esses perfis é para isso, que as pessoas às vezes, e até para a pessoa que não quer adotar é bom saber, porque às vezes você chega um amigo e fala assim, eu estou pensando em adotar. E o outro amigo que não conhece muito bem começa a falar, para com isso, não, vai dar problema, porque não sei o quê. Se você, às vezes não é você que vai adotar, mas se você tiver consciente, fala, não, pode ir que dá certo. É bem acompanhado, é seguro e vai dar certo. Né? Então, desmistificar a adoção ajuda até para quem não está pensando na adoção. E esse é nosso objetivo aqui, né? De tanta coisa que a gente escuta sobre adoção, tanta desinformação, tanta informação equivocada. Eu falo, gente, foi a melhor decisão da minha vida. Aquele menino é a luz, que é o sol dentro da minha casa fechada, e é um raio de luz. De noite ele é a lua, porque é a nossa maior alegria. Exatamente. Claro que não é fácil, tem desafio como qualquer maternidade, paternidade, mas foi uma graça muito grande, né, na nossa vida. Exatamente. Então aqui, ó, a gente tem aqui, se você clicar aqui, por exemplo, nas crianças e adolescentes acolhidos, por favor, a gente tem o primeiro quadro aqui, a gente vai ver um perfil por estado, para a gente ver quantas crianças acolhidas no estado do Espírito Santo. Olha, aqui no estado do Espírito Santo, a gente tem aqui 959 crianças acolhidas hoje. Você vê que tem estados ali, olha São Paulo, quantas crianças que eles têm ali. 9 Muita mil, criança acolhida. quase 10 mil em São Paulo. Exatamente. E aqui você tem por idade, se tem irmãos ou não tem. Olha aqui, ó. Sem irmão, tem 15 mil no país. Dos 30 e 35. Ou seja, a maioria, 20 mil, tem irmãos.
É. Então a maioria tem algum irmão que tem que ser adotado em conjunto. A minoria, ó, 15 mil de 35 é a minoria, né? Os 20 mil tem algum irmão. Aqui são as etnias, as crianças, por faixa etária. Olha as faixas etárias da criança ali, tá vendo? Ó? Se você pegar até os 6 anos, que a maioria dos pretendentes querem, você soma 3 com 3 ali, 6 com 4, 10 mil. 20 mil estão acima disso daí. Sem contar o seguinte, que muitas dessas que são menores, tem um irmãozinho de 14 junto, tem um irmãozinho de Sim. 13. Então não é só olhar ali e falar, opa, tem 10 mil. Não, tem 10 mil, mas pode ter alguma doença. Por quê? Porque a maioria que são menores, que estão ainda na instituição de acolhimento disponível para adoção, tá? Elas têm algum probleminha. Sendo que aqui nós estamos vendo só as acolhidas, não estamos vendo disponível para adoção. Se a gente voltar aqui, se puder voltar ao quadro anterior, só para a gente ver as disponíveis para adoção, que são as crianças e adolescentes efetivamente disponíveis para adoção, que é o segundo. Isso, essa daí, que são 5 mil, já baixou de 35 para 5. É, porque Né? esses 35 tem aquela questão da destituição, não é Da isso? destituição. E a maioria vai voltar para as famílias. Aqui no Espírito Santo, a gente tem 133 hoje. Tá? Sendo que dessa, se puder colocar o mouse em cima aqui, do S aqui, isso, ele vai abrir aqui. Não vinculados a pretendentes são 100, ou seja, 33 já estão vinculados. O que é isso? 33, o Sistema Nacional de Adoção já achou alguém. Só está ali para saber se a pessoa está aceitando ou não. Então, efetivamente disponível, temos 100 aqui. Desses que estão disponíveis, se eu puder descer um pouquinho aqui para a gente ver, ó, com deficiência, por doença contagiosa, sem deficiência ou com problema de saúde, ou por faixa etária, que é onde pega aqui, ó. Até 6 anos, aqui das crianças, esse dado aqui é nacional, né? A gente não está só no Espírito Santo. Por favor, você pode só clicar ali onde está escrito S, para a gente pôr os dados do Espírito Santo. Sobe um pouquinho, clica aqui para a gente selecionar o Espírito Santo. Isso, desce. Veja bem que até 6 anos nós temos 11 com 8, 19 com 8, 27, eu não estou ruim de matemática. Dá 133. Dá 133, a minoria é que tem até 6 anos de idade. A grande maioria, você vê aqui, ó, são crianças maiores. Sendo que maior de 16 anos são a grande maioria. E a gente tem uma campanha que é Esperando por Você, que está focada nesse grupo, né? Que a gente já conseguiu a adoção de adolescentes de 16 anos, adoção de 15 anos, grupo de irmãos, crianças com doença muito grave, né? Porque a gente começou a veicular pequenos vídeos dessas crianças para mostrar justamente isso, sem coitadismo, não é para falar, olha, é uma criança maior, é uma criança com alguma doença. Não, é para a pessoa ver que justamente é igual a qualquer outra criança. Eu gosto de jogar bola, né? A nossa ênfase é essa. Eu gosto de brincar disso, eu gosto de comer aquilo, aí eu não gosto de jiló, eu não gosto... Então é a criança falando o que ela gosta, bem curtinho. A gente sempre tenta preservar ao máximo a imagem das crianças, mas quando a preservação esbarra na possibilidade de ter família, se abriu-se no judiciário uma pequena exceção para garantir. E a gente já conseguiu aí desde o início da campanha 40 crianças que tinham 0 chance. Eu estou falando de crianças que já não tinham nenhuma chance. Só vai para a campanha aquelas que não, nem internacional tem mais. 40 estão numa família hoje. Era exatamente o que eu ia te perguntar, esse número. E se você parar para pensar, 40 vidas, né? Que vão ter uma oportunidade de ter uma família. E não é muito, não tem muito tempo essa campanha, tem quantos anos? Foi 2017 para cá que a gente tem essa campanha. 9 anos, 9 anos, foram em torno de 140 crianças que passaram, dessas 40 a gente conseguiu uma família. As outras, infelizmente, acabam fazendo 18 anos, instituição de acolhimento, e é triste, gente, porque quando faz 18 anos, sai ali sem suporte. A gente quem não passou por uma instituição de acolhimento, quando você faz aí 18 anos, tem que tirar uma carteira de trabalho, tem que tirar um documento, é fácil, o pai vai com você e tal, sabe coisas simples da vida? Sim. Eles não têm esse suporte. Então, para cair na vida, assim, sai na instituição de acolhimento que você é de alguma maneira tutelado e cai numa vida ali. Existe aí umas repúblicas, o Estado ainda tem que cuidar, mas nem sempre funciona muito bem, infelizmente. Né? Então, se você conseguir uma família antes disso, é tudo. Podia ter um sistema de apadrinhamento, alguma coisa, né? Existe de apadrinhamento para crianças ainda na instituição de acolhimento. Para essa idade, eu sei que existe. Em Portugal existe um sistema, eu já andei dando uma estudada, que são até uma plataforma eletrônica que eles congregam advogados, psicólogos, pessoas interessadas, profissões assim, que esse jovem ele já pode acessar. Eu preciso de uma ajuda com X coisa, tem um advogado que pode me ajudar, na plataforma tem alguém para te ajudar. Então funciona, acho que mais ou menos assim. Né, é uma coisa interessante da gente fazer aqui, que são pessoas que doam um pouco do seu tempo para ajudar esses jovens, já não são adolescentes, já são jovens, para fazer essa transição de vida, né? Tô olhando aqui as idades, ó, 10 a 12 anos, 22. Isso. De 12 a 14, 18, 14 a 16. Eu tive a oportunidade, porque a gente continua na fila, né? Nós adotamos o Matias, nosso processo com ele já foi finalizado. A gente está no processo de renovação da habilitação.
E a gente, já para esse segundo filho, a gente visitou uma casa de acolhimento, porque, como o nosso processo foi na pandemia, a gente não teve essa oportunidade. Pandemia. E aí a Vara nos levou para visitar, e lá a gente conheceu um grupo de 3 irmãos. Se eu não me engano, a idade era 7, mais ou menos, não sei se era 10 ou 11, e o mais velho tinha 14. Olha, eu acho que eu fiquei um mês, assim, pensando neles, mas você tem que tomar uma decisão muito consciente, né, Uhum. Ellison? Você tem que pensar em tudo, situação financeira, estrutura. Eu e meu marido, a gente conversando, ele falou, Laila, hoje eu não sei se eu me sinto preparado, assim, para ter um filho adolescente, já chegar adolescente, se eu Uhum. tenho essa estrutura para poder lidar. Mas é muito difícil você É. olhar e você imaginar que aquelas crianças, aquele adolescente poderia ter uma família, mas você também tem que ser muito responsável nessa decisão. Às vezes eu sou chamado em curso para pretendente, alguma coisa assim, eu sempre falo que a emoção é fundamental, mas não deixa a razão de fora, não. Sim, Sabe, porque a gente já pegou, na campanha, a gente tem alguns casos, a gente já recebe telefonema de pessoas que veem às vezes os vídeos e ligam e falam, olha, é meu filho, ligam muito emocionados, é meu filho, eu vi, eu vou buscar, é meu filho, tal, 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 ai, que bom, tal. Mas aí a gente falou agora, porque a gente não divulga problemas de saúde, nada daquela criança. É só quando chega a vez daquele pretendente, a gente, por telefone, fala, às vezes a gente recebe pessoalmente, porque a campanha está no Brasil inteiro. A gente começa a explicar e aí a pessoa começa, olha, sabe o que que é? Não vai dar para mim e tal. A gente teve uma criança que foi a primeira que a gente começou a campanha, que a gente falou assim, ó, a gente começar a campanha para essa criança. A gente conseguir a adoção dela, já valeu a pena tudo que a gente fez. A gente passou mais de 30 pessoas interessadas. E a gente conseguiu. que No coisa final. boa. A dela estava guardada um pouquinho mais para frente. Mas assim, a emoção é legal, mas você tem que ter também essa parte racional de você entender. Sabe? Às vezes a Sim. pessoa assiste um filme de adoção, fica muito emocionado, tal, ah, eu quero, tal. Mas é uma coisa que dá trabalho, dá mais trabalho, porque um filho dá trabalho. O filho biológico dá trabalho, sabe? Então, não é porque é adotado que vai dar trabalho, é porque é criança que vai dar trabalho. Né? E a gente, quando a gente adotou o Matias, o nosso vídeo viralizou, que eu pedi para fazer um registro. Uhum, E aí teve milhões de visualizações, e aqui meu marido chorou muito, eu ria sem parar. Foi muito bonito aquele vídeo. Mas o nosso receio era que as pessoas achassem que a adoção ela se resume àquele momento. Não é. A gente chorou tanto tempo que a gente queria ter filho já tinha uns 10 anos, né? uhum, Tava no processo de adoção há 3 e pouco, quase 4. E foi aquela emoção, mas às vezes você vai olhar o seu filho e você não vai sentir aquela emoção, vai ser um sentimento que vai, e com a gente também, foi uhum, crescendo ao uhum. longo do tempo esse amor e cresce cada dia mais. Então, É. a gente não pode dissociar. Esses dias a gente estava preenchendo o nosso perfil do próximo filho e aí perguntava se aceitava cadeirante. Hoje eu moro numa casa de 2 andares, que Uhum, todos os quartos ficam em cima. E é uma casa própria, então assim, não é um aluguel que eu possa trocar com tanta facilidade. verdade. Eu falei, como que a gente vai ter um filho cadeirante? Como que a gente vai Uhum, acolher, né? Então a gente tem que fazer essas reflexões também, uhum. mas por outro lado a gente já aumentou a idade e vai tentando. Exatamente. Eu falo que cada um sabe o que está disposto o que está apto para pegar, né? Porque também não adianta você adotar e não dar as condições para aquela criança, né? E a questão de, eu escuto muitas pessoas falarem assim, será que vai dar química quando eu ver a primeira vez? Não é uma questão de química tanto assim, porque o amor é construído, né? Eu faço sempre analogia. Às vezes a pessoa começa a namorar, a pessoa que você casou, você começa a namorar, tem gente que bateu o olho e já gostou, mas tem gente que fala assim, Aí a pessoa dá aquela insistidinha, vamos sair, coisa e tal, e vai construindo, e o afeto vai vindo. Então, o afeto também é isso, é uma construção, né? É uma construção que você vai ali tendo. E acontece, eu É. falo pra você assim, quando eu vi o meu filho, eu fiquei muito emocionada, foi o dia mais feliz da minha vida, não tenho dúvida disso. Mas o amor, primeiro que já era uma decisão, que a gente Uhum. já amava o filho antes daquele dia. Mas a cada dia, sabe, a cada vez que você troca uma fralda, que você se encontra, que você olha aquela coisa linda e vai sendo construído, é bonito demais, gente. Eu sou suspeita, porque E é eu sou mesmo. apaixonada por aquele E é menino. mesmo. Você, Hum, para quem está pensando em adotar agora, o que que você acha importante? Quem está assistindo a gente, queria até que você olhasse aqui para a câmera, Ellison, uhum. essa câmera aqui, ó, pode Essa ser? aqui. Aham. Que você falasse assim, o que que você acha muito importante para quem talvez está na dúvida Uhum. ou quem está esperando? O que que você tem a dizer para essas pessoas? Olha, você que está pensando em adoção, você que tem um amigo pensando, uma amiga pensando em adoção, primeira coisa é informação.
né? Então, podcasts igual esse aqui. Hoje em dia, com o YouTube, com a internet, a gente consegue muita informação. Boa e ruim, né? Saiba filtrar também as fontes, né? Existem grupos de apoio à adoção. Então, existe em Vitória, existe em Cariacica, existe em Vila Velha, Guarapari, acho que tem também cidades do interior também. São pessoas da sociedade civil que elas se reúnem para poder falar sobre adoção. Muitas são pessoas que querem adotar e outras são pessoas que já adotaram para compartilhar a informação. Então, se você puder ir numa reunião desses grupos, sempre tem no Instagram, só procurar aí na sua cidade, grupo de apoio à adoção. Né? Existe também a ANGAAD, que é uma associação nacional de apoio à adoção, que eles têm um site que lá tem elencado as cidades que têm esses grupos. É muito importante você participar dessas reuniões, porque você vai desmistificar muitas coisas, vai aprender, vai ajudar você que quer adotar, definir o seu perfil. Porque às vezes você entra com um perfil, por exemplo, eu quero uma criança até 2 anos. Participando desse grupo, você fala, não, eu posso pegar, e vai ser até melhor para mim uma criança até 10 anos. Por quê? Uma criança, às vezes, de 10 anos dá menos trabalho do que uma criança menor. É muito mais fácil. Você, às vezes, tem preconceito. Ou ao contrário, eu quero uma criança de 10 anos, mas você vai vendo as particularidades e fala, não, na verdade, eu estou só preparado para uma menor. Então, conversando com pessoas que já adotaram, assistindo um programa como esse, entrando em grupos de apoio à adoção também, pode conversar com o pessoal das varas de infância também, seus psicólogos, redes sociais das varas de infância que estão ali também para estar te ajudando, para você estar podendo fazer isso e uma adoção segura. O que eu te peço também é o seguinte, fuja das tentações de adoção fora do Sistema Nacional de Adoção, ou aquela história, ofereceram uma criança para mim, ou uma coisa assim. Isso sempre dá errado, isso não é legal, essa criança pode ser tirada de você, já tem caso aí, a criança está 1 ano convivendo, tira, meu Deus, a criança vai... Acontece, a gente sabe que é ruim para a criança, ruim para aquela pessoa, mas olha, não. Eu já tive caso aqui no estado, infelizmente, Laila, de compra de criança. Nossa. Compraram a criança e eu fui retirar essa criança, mas meu Deus, a criança vai sofrer. Mas infelizmente a pessoa cometeu um crime e vai responder por um processo penal. É um criminal por conta do que ela está fazendo, sabe? Então não vá por esse caminho. Tenha a via legal, procure a sua vara de infância, procure esses grupos, você vai ser bem orientado. E às vezes as pessoas pensam assim, mas demora, dá trabalho. Gente, mas é necessário, né? Claro que algumas coisas talvez poderiam ser, avançar mais rápido, até pelo bem da criança, né? Para ela poder estar disponível mais cedo. Mas isso aí é uma outra história. Só que, assim, é necessário fazer tudo muito certinho para a segurança de quem adota e da criança e do adolescente. E essa demora é muito dependente do perfil. Como eu te falei, quando é um bebê, como tem muita gente querendo, e não aparece bebê todo dia, porque tem o Estado dá suporte a essas famílias, dá tratamento em caso de drogadição, dá encaminhamento a emprego em caso de miséria mesmo, porque não pode tirar nenhuma criança de uma família por conta de miséria. Sim. Você tem que estruturar aquela família de alguma maneira. Só quando não dá mesmo que vai. Então, se a criança tem se o pretendente ele tem um perfil um pouco mais aberto, em termos de idade, principalmente, não demora, viu, gente? Não demora, não. Então, quanto menor o perfil, assim, mais restrito, é que demora um pouco mais. Mas não é nada absurdo também, não. Elis, eu queria que você falasse sobre o sistema aqui do Espírito Santo, né? Isso. Que serviu como base para o Sistema Nacional. Você participou? Me conta melhor como que foi essa história. O Espírito Santo foi muito pioneiro em relação a isso. Porque o primeiro cadastro nacional de adoção do país foi feito pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, em 2009. Em 2008, um ano antes, o Espírito Santo já tinha um sistema próprio. E como é que funcionava antes, gente? Cada comarca, cada vara de infância tinha lá um caderninho que ia anotando as pessoas. Isso aí é muito complicado e também não dá para você fazer uma coisa de busca estadual, por exemplo. Fica muito complicado você fazer isso. Então, em 2008, já tinha um cadastro aqui no Espírito Santo. E o CNJ lançou em 2009 dele. Só que o sistema do CNJ era muito... Como é que eu vou te falar? Ele é muito simples. Ele era só ali um pretendente e tem a criança aqui, vamos tentar dar o match ali, mas ele com o tempo foi ficando com muitos problemas, o pessoal começou a parar de usar ele. No Espírito Santo a gente teve esse, que vigorou até 2015. Em 2015 eu entrei na segunda versão. Que pegou, não tem nada a ver com o primeiro, já era bom o primeiro, mas a gente fez ele muito melhor. E a gente fez um sistema que ele pegava, não era só adoção, desde o primeiro, ele pegava desde o acolhimento. Então ele pega a vida da criança desde que ele entrou no acolhimento, até a saída, seja por adoção, seja retorno à família biológica, seja a guarda com o tio, tudo que pode acontecer com aquela criança, eu brinco assim, é uma brincadeira, tá, gente? Que é quase como se fosse uma linha de tempo Facebook da criança, porque pega tudo que aconteceu com ela. Então o judiciário tem uma visão, assim, ampla daquela criança, todos os acolhimentos que ela teve, as tentativas que foram feitas para colocar aquela criança. Então, é um sistema muito amplo.
E paralelo a isso, o Sistema Nacional, o Cadastro Nacional de Adoção, estava indo de mal a pior. Aí, em 2018, o CNJ olhou para o nosso sistema e falou: opa, é muito bom. Vamos pegar? Vamos. E eu trabalhei nessa adaptação. Então, corri os estados para dar o curso. A gente trabalhou junto com o grupo nacional que foi montado para poder fazer a adaptação para o nacional. E é coisas que a gente, aqui no Espírito Santo, a gente não pensava. Quando a gente foi para o nacional, por exemplo, a gente tinha no Espírito Santo aqui o cadastro. A criança nasceu no Brasil, em qual estado? E tinha uns estados. Aí veio um juiz, eu lembro da época de Foz do Iguaçu, e falou assim: país. Porque a gente não tinha criança estrangeira aqui. Não, tem criança aqui, ó, que vem do Paraguai, eu trabalho na fronteira, de outros estados falando. São Paulo eu tenho aqui haitianos, que estão na instituição de acolhimento. Era coisa que aqui no Espírito Santo a gente não tinha pensado. Então, a gente foi ampliando isso com as demandas do estado até montar esse sistema que hoje está funcionando no país inteiro. Então, ele está sempre, o CNJ está dando sempre manutenção no sistema, está crescendo, aumentando. E é um sistema assim muito global. E o que eu acho bem diferente nesse sistema é que no sistema de justiça, para quem conhece um pouco de sistema de justiça, tudo é baseado no processo. É um número de processo. Então você tem o número de processo de fulano de tal ou o CPF dele. A gente montou o sistema para ele estar em torno da criança. É o nome. É o Joãozinho da Silva. A partir dele tudo acontece. Não é o número. Não é o número de processo, não é o CPF dele, é o nome. Isso a gente viu que dá muita diferença, porque o pessoal que trabalha diretamente com isso, eu não tem que só falar, é o processo tal. Não, é o Joãozinho, ele tá lá na instituição. Vamos trabalhar para esse menino sair dessa instituição. É porque é muito diferente você falar um número e falar o nome, Exatamente. né? O Aí sistema foi você construído para isso. humaniza, né? Tem uma criança, tem uma pessoa, tem uma história, tem uma vida ali. O que eu sempre espero, eu falo pro pessoal ainda que eu conheço, que está lá no Conselho Nacional de Justiça, eu falo: olha, mudem o que quiser, o sistema ele não pode ficar parado. Sempre tem que mudar, porque a vida é dinâmica. Aperfeiçoado. Tem que ser aperfeiçoado. Se o Facebook fosse o mesmo lá de trás, a gente não estava usando. Sempre tem coisas novas, Instagram. Tudo que é sistema eletrônico, você tem que ter aperfeiçoamento, porque vai ficando obsoleto. Mas não mudem essa característica central, que é ter as crianças no meio de tudo. A criança é o cerne, ela que está ali. Não seja processo, não seja nada, não seja nem pretendente, é a criança que é o cerne. E em torno dela gira o resto. E falando dos pretendentes, quem tá na fila pode acompanhar em que lugar tá também no sistema, né? Pode, você tem lá como acessar no sistema a sua posição. Eu sempre digo que essa posição é muito relativa. Eu posso explicar rapidamente como é que funciona? Pode. Porque os pretendentes têm muita dúvida com relação a isso pelo seguinte: imagine o seguinte, eu tô aqui, eu também moro na mesma cidade que você, eu tô aqui, eu tô com uma criança até 2 anos, e eu sou o primeiro da fila. Você tá aqui na mesma cidade que eu, e você que é uma criança até 10 anos. E você tá no número 10 da fila. Aí você pensa, obviamente, eu vou adotar primeiro aqui. Uma criança de 2 anos, sim. Mas não necessariamente eu vou adotar primeiro. Por quê? Se aparece uma criança de 8 anos e ninguém do 1 até o 9 pega 8, você que está em 10º adota primeiro do que eu. Mas você não está adotando uma criança de 2 anos, você está adotando uma de 8. Então, naquele seu perfil até 2, você é o primeiro. Mas não quer dizer que seu vizinho que tem um perfil maior não vai adotar primeiro que você. Porque lembra que eu falei? Quanto maior o perfil, mais rápido se adota. Porque você já vi pretendente falando: eu tô aqui, meu vizinho adotou antes de mim. Eu falei: qual que é a idade que o seu vizinho adotou, as condições de saúde da criança? Não, era assim. Eu falei: e você pegar? Não. Eu falei: então. Então saiba que, a posição é relativa ao seu perfil. São vários fatores, né? São vários fatores. Então a posição diz alguma coisa? Diz, mas não diz tudo. Tá? Mas tem lá a posição para você acompanhar, e você pode mudar também os seus dados de contato, seu e-mail, seu telefone. Se você mudou de cidade, você não pode mudar, porque você tem que procurar a vara de infância da nova cidade. Porque quando você muda de cidade, você joga a sua habilitação junta. E aí pode ser tanto melhor quanto pior. Porque geralmente você pode chegar numa cidade, você sai daqui, você era o número 10. Você chega numa cidade, você é o primeiro. Por quê? Porque ninguém daquela cidade era tão antigo quanto você. Uhum. Ou pode ser pior. Se aqui era o primeiro, vai na outra cidade, tinha gente mais antiga, você já cai para terceiro, quarto. Quando saiu a nossa adoção, muita gente perguntava assim: vocês estavam em que lugar da fila? Eu não sei o lugar exato, porque eu não tinha olhado no dia. Mas se eu não me engano, a gente estava acho que em 26 dias antes. Só que a fila também ela é muito dinâmica. Muito dinâmica. A fila da nossa adoção, acho que ela andou umas 10 vezes em um dia. Para uma criança, foram acho que 5 tentativas, porque as pessoas tinham mudado de vida. A nossa também foram 5 ou 6 até chegar na gente. Isso. Não que as pessoas se recusaram, é porque a vida das pessoas estava de outra maneira e elas não queriam adotar mais naquele momento. E todo dia entra e sai pretendentes. Vence a habilitação, não renova, só vale por 3 anos a habilitação. Se você quiser continuar na fila de habilitação, você tem que ir renovar. Só lembrando que essas recusas, como é que funciona? Isso é uma regra que a gente criou aqui no Espírito Santo até hoje, valendo nacional. Que é o seguinte: você tem um perfil de criança. Eu costumo brincar que na adoção você tem mais escolha do que na gestação biológica.
Porque numa gestação, você não escolhe sexo, de regra, você não escolhe se a criança tem alguma doença ou deficiência, e no cadastro você escolhe. Até ser menino ou ser Se é menino, se é menina, menina, você escolhe tudo. Então você tem até mais poder de opções. escolha. Então, baseado nisso, não é para você não querer uma criança que fosse oferecida para você. Mas tudo bem, por alguma situação, a criança é exatamente aquele perfil que você escolheu, você não quis. Você pode não querer uma vez, a segunda. Na terceira vez, você é bloqueado no sistema e tem que passar por uma reavaliação. Tá? Então, cuidado com negativas de criação do seu perfil. Pode acontecer de você ser oferecido uma criança fora do seu perfil. Às vezes os juízes fazem isso. Olha, na minha cidade aqui não tem ninguém, uma criança de 3 anos, todo mundo quer até 2 aqui, mas eu vou pegar alguém e oferecer. Nesse caso, você pode recusar sem problema nenhum. Não conta, né? Não conta, tá? Mas se a criança está exatamente no seu perfil, existe uma recusa se você tem algum. Obviamente, você, olha, eu tô com uma doença muito grave, perdi meu emprego. Só que nesses casos, você também entra com um pedido aí de suspensão. Você pode suspender por até 6 meses a sua consulta, tá? E mantenha a sua posição. Você pode pedir a suspensão também. Aí você não vai ser punido, não, porque é um caso aí de força maior. Mas é o que acontece muitas vezes, lembra aquela coisa que eu falei de química? Ah, vai lá com ela, aí eu quero conhecer essa criança, aí não bateu, não é do jeitinho que eu quero. Nesse caso, você entra numa daquela regra dos 3 ali, tá? Então, na terceira, você já está bloqueado, você pode voltar ainda, mas depende de um estudo aí de um psicólogo de assistente social para ver exatamente. Talvez você tenha que ajeitar o seu perfil. O que tá Não tá acontecendo, ok né? o seu perfil, exatamente. Pra gente já indo na reta final aqui da nossa conversa, devolução. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Se você é psicólogo, né? Já tem uma vasta experiência nesse assunto. Acontece muito? Geralmente, em que casos acontece? E para quem é pretendente, o que a pessoa tem que saber para não acontecer isso? Porque não é uma coisa simples, né? É algo muito complexo de se acontecer. Exatamente. É uma das coisas mais tristes que existe. Eu já participei de devolução de crianças e é uma coisa muito, muito triste. A gente não tem o dado aqui para você de quantas crianças foram devolvidas. O CNJ está trabalhando numa ferramenta para a gente ter isso no SNA também. É um dado que a gente tem que inferir. Mas eles estão trabalhando na ferramenta para a gente pegar, para a gente saber o tamanho dessa devolução. Porque a gente tem a informação das pessoas que trabalham na vara, mas não tem um dado consolidado ainda disso. É muito triste porque aquela criança, lembre-se, é uma criança que ela já se sente rejeitada pelos ali, os pais biológicos, a família extensa também não. E aí vai para uma família que rejeita ela de novo. Ela se sente o último do último. Deixa eu citar só um caso. Em adoção internacional é muito raro de acontecer, porque o acompanhamento é muito em cima. É até um pouco invasivo nas famílias, coisa que assim, os brasileiros talvez possam até se sentir invadidos. Eles não, eles veem como uma boa coisa. Mas isso faz com que seja bem acompanhado, tá? Mas eu já participei de um que a família não queria, a gente teve que retirar a criança. Internacional? Na internacional. Raríssimos casos. Raríssimo. É 1 ou 2 que aconteceram em 10 anos. Na nacional, infelizmente, acontece mais. Mas aí a criança, a gente nunca vai chegar para a criança e falar, vai tirar porque a pessoa não quer você. Isso é muito triste. Você tem que ter todo um diálogo para a criança para falar. Então, como é que foi? Foi uma colega minha que foi fazer, psicóloga que trabalha comigo, e ela falou, olha, esses pais não são bons para você. A gente realmente colocou aí a culpa nos pais, para a criança, para preservar a criança. Esses pais não foram bons para você e a gente vai procurar outros pais melhores. A criança estava 10 dias ali vivendo, tá? Pouco tempo, tá, gente? Com aqueles parentes, mas eles não quiseram mais e a gente teve que retirar. Mas a gente vai encontrar uns pais melhores para você. A criança olhou para ela e falou assim, não são bons, tia, não. Tia, eu posso ser ruim também, mas deixa eu ficar. Ai. Aquilo mata a gente por dentro. Então, é uma criança falando assim, se o problema é ser ruim, eu posso aceito, ser... Né? Eu fico também, porque é na cabecinha dela, eles são ruins, eu fico ruim. E aí eu fico, tá bom assim, tia? É terrível essa devolução. Então, por favor, lembra que eu falei da questão da emoção? Tenha sempre a razão também. E você vai encontrar dificuldade, porque no filho biológico tem dificuldade. O filho biológico chuta a sua canela, o filho biológico faz pirraça, o filho biológico te dá tapa, o filho biológico faz tudo isso e o outro faz também. Sabe, não é por causa disso que é biológico, você vai lá e leva na estante de acolhimento. Então, tenha em mente que ele vai fazer tudo que o filho biológico faz. Sabe, eu já participei de uma adoção internacional de 2 adolescentes, rapidamente também contando para você aqui. 2 adolescentes, não, 2 crianças de 9 e 10 anos. Ninguém aqui no país quis deles, porque eles tinham sido capa da Gazeta, de costas, obviamente, pela 30ª passagem pela delegacia. Meninos, irmãos de 9 e 10 anos passaram 30 vezes pela delegacia. Era manchete de capa, assim.
E a gente tem que contar para pretendente, a gente não esconde nada, tá, gente? A gente conta a história de criança. Era furto para comer, viviam nas ruas, não era nada assim tão grave, mas ninguém quis quando ficava sabendo dessa história. Um casal italiano, muito bem de vida, inclusive, a pessoa acho que era médico lá na Itália, não pegou essas crianças. A gente foi acompanhando, lembra que eu falei que era 30 dias acompanhando essas crianças? Fizeram um auê no prédio. O prédio queria expulsar esses meninos. Eles entravam no elevador, apertavam todos os botões, as pessoas ficavam esperando, o elevador não chegava nunca. Porque geralmente eles vêm aqui, eles têm que viver por um tempo aqui, sabe? Então eles alugam um apartamento para ficar aí uns 40 dias aqui. Eles bagunçavam na piscina. Sabe, o menino fez cocô na piscina. E fez de tudo assim, que era de tudo. Os pais, não, meu filho, vamos corrigir, vamos falar, tal, tal, tal. Lembra que eu falei que a gente recebe depois de 2 anos, até 2 anos, a gente recebe a cada 6 meses? A gente recebe fotos e vídeos dessas crianças. Ele fazendo a primeira comunhão. Esse menino lá brincando. Esse menino com os pais abraçados. Normais, filhos normais. Mas tem os desafios iniciais. Tá? Então, você estando preparado nisso, isso quer dizer, você tem que estar preparado. Você estando preparado e bem acompanhado, você vence esses desafios e fica tudo muito bem. Tá? Então, a experiência que a gente tem na internacional, o bom é isso, que a gente consegue ver o depois. E pensa que a internacional você não desafia mais. É uma cultura diferente, alimentação diferente, língua diferente. Né? Então, é coisas mais para adaptar do que aqui. E dá certo. Essas crianças vão, se adaptam e ficam muito bem lá. Então, assim, é questão de preparo, é questão de conhecimento e é questão de saber. É uma criança e vai aprontar, porque criança adotada não apronta. É verdade, eu acho que é muito mais do lado do pretendente, né? De ter essa consciência do que tá fazendo É, para que a coisa dê certo, né? exatamente. Porque bate, morde, chuta. Eu Tudo. fico preparada para quando ele entender mais, falar: ah, você não é minha mãe. Eu falo: sou sim. Uhum. Sou sim aqui, sua certidão. Porque isso pode acontecer, né? Exatamente. A criança, acho que é até normal de falar isso. Exatamente. Criança, eu lembro, minha mãe conta muito bem. Eu era criança, não sou adotado, mas tive uma fase que eu chamava meu pai de bobo, minha mãe de boba, saía correndo, Eu queria ir embora cuspia. de casa, eu pegava a roupa Então, para assim, botar pra ir embora. Falar: não, vou embora daqui, vocês não me entendem. exatamente. Então, E assim, não sou adotada, né? Saí exatamente. da barriga da minha Então, é mãe. só entender assim, o adulto da relação é você, né, criança? Porque é o Sim. que a gente vê muito, é que desce no nível infantil e quer falar, oh, meu Deus, mas como se fosse, eu tirei você da instituição de acolhimento, você tem o dever, quase que se de ajoelhar e fazer, oh, Uma muito obrigado. obrigação, né? Não, gente, sabe por quê? Porque ele não roubou uma criança. E graças a Deus. Porque seria muito estranho se ele ficasse assim, olha, eu sou eternamente grato por isso. Gente, isso não é criança, não, me desculpa, sabe? E até porque ele não pediu, né, Exatamente. E Ellison? posso te falar uma coisa? Quando ele começa a aprontar é porque ele tá tendo confiança em você. Porque quando ele não tem confiança, ele fica um pouco ressabiado, sabe? Fica ressabiado. Aí ele começa a ter confiança. Quando ele começa a ter confiança, ele abre as asinhas. E Marido, começa. então lá em casa a confiança não falta. Exatamente. Então ele vai e abre as asinhas e começa a aprontar e fazer bagunça. Isso é um sinal clássico de que tá tendo vinculação, ele tá tendo confiança em você. Mas isso é verdade mesmo. É, A criança em casa, com o pai e com a mãe, é aí que ela apronta todas mesmo. exatamente. E sobe no sofá e pula e tenta pegar Não, o você leva Lúcio. seu filho pra fora e fala assim: nossa, esse menino anjinho, aham, vai lá em casa. É, desse jeito. Eu falo: que bom. Minha mãe fala: nossa, Laila, comigo aqui ele não chora, ele não faz nada. Eu falei: tudo bem, vovó, continue Pronto. assim, me ajuda. Exatamente. Aham. Mas, Ellison, muito obrigada. Eu tenho certeza que essa conversa trouxe muita informação para quem está acompanhando a gente. Olha, de verdade, compartilha esse vídeo, espalha essa boa notícia para que as pessoas tenham consciência, para que a gente não viva essas situações de devolução, como o Ellison falou, que é tão difícil, né? Imagina você adulto sendo devolvido. Agora pensa numa cabeça de uma criança que ainda não está totalmente estruturada, que já passou por alguma dor para chegar até ali. Mas é isso, muito obrigada. Tudo de bom para vocês que acompanham a gente e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado.